Acelera a ambição com o novo Cupra Formentor Special Edition. Um híbrido plug-in de 204 cavalos com até 126 km de autonomia elétrica por 33.490 € mais IVA para empresas e ENI. Saiba mais em cupraofficial.pt. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Afinal, vamos ter quantos candidatos à presidência? E nas últimas horas, quando isto veio a ser conhecido, houve pessoas, desde o Minho até o Algarve e também das ilhas, das regiões autónomas, que manifestaram interesse e empenho em que eu pudesse tomar essa decisão. Nesta altura não tenho a decisão tomada e, como digo, não anunciarei em qualquer caso antes de setembro, porque tenho que presidir a Câmara do Porto. Rui Moreira admite na CNN estar a ponderar uma candidatura à presidência da República. É o mais recente nome no lote de candidatos. Há candidaturas mais oficiais do que outras e algumas com maior visibilidade do que outras. Há mais de uma dezena de cidadãos maiores de 35 anos que manifestaram a intenção de concorrer ao mais alto cargo da nação, mas ainda não sabemos se todos vão constar no boletim de voto. É sobre a proliferação de eventuais candidatos e que consequências pode este facto ter na corrida que vou conversar com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de quarta-feira, 23 de julho. Bem-vindo, Rui Pedro. Olá, Ricardo. Rui, quem é que se pode candidatar à presidência da República? Nós já podemos os dois. Nós podemos os dois, diria eu, infelizmente. Mas podem candidatar-se todos os cidadãos de nacionalidade portuguesa com capacidade eleitoral ativa e que sejam maiores de 35 anos. Portanto, se tiverem estas características, há depois duas pequenas exceções, que digo num instante, que é quem não pode, militares e um único cidadão português. Marcelo Rebelo de Sousa, porque já tem a limitação de mandatos. Exatamente. Ou seja, mesmo António Ramalhianes ou Cavaco Silva, se quisessem, isto não é a americana. Já podiam, terceiro. Exatamente. É um cargo muito importante, dá direito a viver num palácio com vista rio, bem localizado em Lisboa, numa zona nobre, mas será assim um cargo tão atraente? Porquê é que há tantas pessoas interessadas numa candidatura a Belém? É o cargo público mais bem pago, tirando algumas exceções que existem para gestores do setor empresarial do Estado. Eu suponho que seja por ser um cargo unipessoal e por não exigir características especiais no sentido de ter um currículo grande na política. Ou seja, a grande diferença para outros cargos é que é muito difícil ser primeiro-ministro sem o apoio de um partido. Até é possível ser autarca como independente, mas é preciso uma equipa e neste caso, apesar de obviamente terem que ter um staff, é muito fácil para alguém que acha que o expoente máximo da sua atividade cívica é ser a figura que representa o país. É claro que são precisas 7.500 assinaturas. Não disse isto em cima, que também era preciso além da idade, mas... que não é assim tão pouco. Não, mas não é preciso ter um partido por trás. Portanto, quem acha que pode, na verdade, criar uma vaga de fundo e ter um grande impulso de cidadania, pode achar que isto, no fundo, é ser o papa da intervenção cívica, ou seja, ser o máximo que se pode atingir naquilo que é um papel em prol do país. E, portanto, é normal que muita gente ache, seja qual for a área, seja professor universitário, cientista, político de carreira, acho que seja este o expoente máximo dessa intervenção. Quase que sente um chamamento. Um chamamento. Aliás, o Presidente da República representa todos os portugueses, não é? O Presidente de todos os portugueses, mas é o número um entre pares, é aquele que representa o país inteiro. E isso pode, mesmo para quem é patriótico, etc., pode representar aquilo que é o topo. Por exemplo, na carreira política, sem dúvida que é o topo da carreira política, por ser, apesar de não ser o cargo com mais poder executivo, é o cargo institucionalmente no topo de hierarquia do Estado.
E é interessante que há políticos que não querem isso. António Costa, exato. nunca quis, mas na verdade, naquela ideia de na política nunca passar de cavalo para burro e ir sempre subindo um patamar, alguém depois de ser Primeiro-Ministro só pode ser Presidente da República nessa lógica, e portanto é mais ou menos natural que seja um cargo muito desejado. As eleições são, em princípio, em janeiro do próximo ano, vão ser ali no início de 2026. Temos autárquicas pelo meio, mas já temos candidatos na estrada. Não é ainda muito cedo ou tudo isto é normal? É porque nós pensamos nas presidenciais. As presidenciais, bom, eu vou dizer aqui, calma, não é nenhuma heresia, são mais a sério de 10 em 10 anos, porque no meio geralmente temos a reeleição, é sempre diferente uma reeleição do que uma eleição com candidatos novos. Se calhar já não nos lembramos bem como é que isto funciona, mas não falta ainda muito tempo. Sim, não é assim tão normal, e houve aqui uma perturbação de ciclo. Os candidatos desta vez começaram a perfilar-se muito cedo, no início do ano de 2025 e até no final de 2024, porque foi pré-spin non viva, ou seja, não se antecipava nenhuma crise política que pudesse perturbar o período de campanha. E como as autárquicas eram já muito em cima das presidenciais, eram irrelevantes para estes timings. Isso perturbou o ciclo. Em vez de esperarem pelo verão, levou a que os candidatos se apresentassem muito cedo e manifestassem esse interesse muito cedo. Isso levou a alguma diferença. Eu posso dar aqui alguns dados. Em 2016, Sampaio da Nova avançou a 29 de Abril, mas Marcelo só avançou em Outubro. Isto para ir ao ciclo de 10 anos que tu pedias. Marisa Matias só em Novembro. Maria de Belém também em Outubro. Portanto, tirando de Sampaio da Nova, foram todos muito mais tarde. Mas, por exemplo, nessa de meio ciclo, por outras razões, era pandemia, tática política, André Ventura, que foi o terceiro classificado, atrás de Marcelo Rebelo de Sousa e Ana Gomes, apresentou-se em fevereiro de 2020. Por acaso ainda foi antes da pandemia. Portanto, na verdade, e por exemplo, a Ana Gomes só em setembro. Há aqui grandes diferenças, mas é claro isso que tu dizes, não é muito normal chegar a esta altura com tantas manifestações de interesse e com tantos pré-candidatos já certos. Exatamente. É normal termos, nesta altura seguramente mais de 10. Sim, eu distinguia aqui entre uma primeira liga e uma segunda liga, que eu sei que na segunda parte vamos falar. Mas a sondagem tinha 8 nomes, daqueles também não vão todos as sondagens. Do Correio da Manhã desta semana. Exatamente, só aí estão 8 nomes testados. Alguns estão mesmo convictos e vão até ao fim, não tenho dúvidas nenhumas, têm aparelhos partidários por trás. Outros podem ainda desistir ou não avançar, mas são os nomes que eu diria mais sérios. Nós também já tivemos Manuel João Vieira, depois foi excluído porque estava a oferecer Tazos da Matutano, que era para quem está a ouvir e é mais novo. E queria alcatifar todo o país. Exatamente, queria alcatifar todo o país, dar um Ferrari a cada português e tinha a célebre frase de só desiste se for eleito. E portanto, nesse rol aparecem outros que eu acho que vamos ter a oportunidade de ver, não tão humorísticos, mas também com alguma curiosidade, precisamente por não serem dos mais mediáticos, comparado com estes 8 que, por exemplo, estavam na sondagem desta semana do Correio da Manhã. Já regressamos à conversa com o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador, e afinal, como é que a proliferação de candidatos poderá baralhar as contas em janeiro? Acelera a ambição com o novo Cupra Formentor Special Edition. Um híbrido plug-in de 204 cavalos com até 126 km de autonomia elétrica por 33.490 € mais IVA para empresas e ENI. Saiba mais em cupraofficial.pt. Uma poça de sangue no chão, diversas marcas de bala no chão e nas paredes do hotel. Esta é a história do ano em que 2 grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa. E uma execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. Episódio 1. Um corpo no lobby do hotel. 1983, Portugal a queima-roupa. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Vitória Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
Estamos de regresso à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Rui Pedro, e temos aqui, como noutras eleições, claro, uma primeira e segunda divisões, uma primeira liga, segunda liga, se quisermos usar um termo mais atual. Na segunda divisão ou na segunda liga, naquela fatia de candidatos que têm poucas ou nenhumas hipóteses de ter uma votação minimamente expressiva, quantos candidatos é que temos? Olha, Ricardo, ou pré-candidatos? Deixa-me só dizer isto é tipo aquela série coreana do Squid Game. Isto só chega um ao fim e há uns que logo nos primeiros meses são logo absolutamente dizimados. Pronto. Mas, na verdade, falávamos daqueles 8 da sondagem de intercampos, há mais 11 que não são testados nas sondagens, um total de 19, mas esses que perguntavas em específico são 11, o que daria 19 putativos candidatos, não é? Mas não vai acontecer. Tens alguns exemplos? Tenho, a Joana Amaral Dias do ADN, o José Cardoso, que enfrentou a Carla Castro e o Rui Rocha na Iniciativa Liberal, o Tim Vieira, que é um tubarão do Shark Tank, um madeirense, Raul Pestrelo, que é empresário, o próprio Tino de Rã já manifestou assim, essa intenção, Manuela Magno, o Orlando Cruz. Orlando Cruz, que é um repetente. Exatamente, em 2016 chegou a manifestar essa intenção também, foi até bastante tarde. O protagonista do Buzinão na Ponte 25 de Abril, Aristides Teixeira. Também é outro repetente. O sindicalista André Pestana, que também já tinha manifestado essa intenção. Há também uma candidata com um perfil também um bocadinho fora da caixa, que é a life coach Angela Mariah, espero estar a pronunciar bem, porque é Mariah como Mariah Carey. E por fim também há um militar aposentado que quer ser presidente, que é Pedro Tinoco de Faria. E eu nem sequer estou aqui a meter, e está fora dos 8 e dos 11, por exemplo, que não tinha sido contabilizado, e não estou a contar aqui, por exemplo, com o Rui Moreira ou com o Major-General Isidro Moraes Pereira, que dos 19 seriam 21, para termos uma noção da proliferação de candidatos que existe. Bom, mas na primeira divisão continuam a surgir hipóteses fortes, e nesta altura podemos afirmar com algum grau de segurança que é mais do que provável uma segunda volta, tendo em conta se estes candidatos se mantiverem todos, os da primeira divisão? Sim, na verdade parecia no início deste processo, alguns em meados de 2024, e depois quando o Almirante começou a subir nas sondagens, que ia haver uma segunda volta, mesmo aí, ainda porque ele não arrancava não chegava sequer a 1/3 dos votos, apesar de ser bastante mais, se destacar face a todos os outros. Depois, com o tempo, parecia que o Almirante Gouveia e Melo, em algumas sondagens, era absolutamente demolidor, mesmo com vários nomes envolvidos e alguns fortes, etc. E o que vai acontecer agora é que, com esta quebra de 15 pontos numa sondagem em apenas 2 meses, isto leva o Almirante para os mesmos níveis de, por exemplo, 2 dos seus principais opositores, que é Luís Marques Mendes e António José Seguro, pelo menos porque neste momento são os mais bem posicionados, e em nenhum cenário o Almirante parece conseguir atingir os mais de 50% dos votos que seriam necessários para, permite-me a expressão, limpar tudo à primeira volta. Portanto, esse espaço está mesmo a diminuir. Há uma percepção que vale o que vale, não é? Sim. Pública, mas os dados das sondagens apontam para uma diminuição dessa vantagem. Sim, não é porque o voto em presidenciais é um voto mais livre. As pessoas votam na pessoa que gostam porque me parece não ter uma influência direta em termos de governação. Mas também há muito, em alguns momentos, por exemplo, estou a imaginar um eleitor da Iniciativa Liberal e que gosto muito da Iniciativa Liberal e voto sempre liberal. Se calhar com João Coutinho Figueiredo não tem fuga possível, vai mesmo votar nele e depois logo se vê na segunda volta. O Bloco de Esquerda e o PCP estão enfraquecidos, mas se tiverem candidatos próprios, o Bloco de Esquerda há de procurar alguma coligação, provavelmente, ou algum acordo, neste caso não é coligação, mas na verdade todos esses pequenos, se quisermos, pequenos notáveis de cada partido levam a que vários nichos tenham uma representação na primeira volta e isso depois extingue-se tudo na segunda. Ou havia uma pessoa que se destacava totalmente, como parecia que ia acontecer com o Almirante, ou a probabilidade de haver uma segunda volta é muito elevada, o que até pode levar aqui uma coisa, que é ser um candidato forte
em primeiro lugar na primeira volta, a grande discussão é que o que ficar em segundo pode ser quase uma pré-proclamação de vitória se o outro tiver uma grande taxa de rejeição. Isto já agora explicamos isto aqui também num instante. Nas presidenciais, quem ganha tem de ter 50 mais 1, não é? Exatamente, tem que ter mais de 50% dos votos, e só quando isso não acontece é que é marcada uma segunda volta, que tem uma pequena curiosidade. Passam os 2 primeiros, naturalmente, mas depois o período de campanha, em vez de ser 2 semanas, é só uma. Tem uma semana para mostrar tudo o que valem, e nós vimos noutros países esta tendência, enfim, com características diferentes, mas já vimos casos em que o que fica em primeiro depois perde, porque todos os outros unem-se em prol do segundo. Isso acontece com os Le Pen, quando aconteceu em França, depois há uma grande mobilização, senão Chirac nunca tinha sido reeleito presidente com mais de 60% dos votos, e um Macron, mais do que odiado, provavelmente não teria ganho a Le Pen se assim não fosse, e portanto há sempre essa ideia de que se calhar é melhor na primeira volta ficar em segundo e não ter uma taxa de rejeição tão grande do que ficar em primeiro e depois perder e morrer na praia. Ora, e no centro-esquerda, António José Seguro, e já fizemos aqui uma história do dia com a Rita Tavares em que explicávamos porque é que há tanta gente que não gosta de António José Seguro, nomeadamente no PS. Avançou sozinho, está sozinho, só que está a ganhar terreno, está cada vez melhor nas intenções de voto nas sondagens, e o PS ainda não se decidiu. Será inevitável para o PS um apoio a António José Seguro? E à esquerda, sim, agora, neste caso? Desde logo, o José Luís Carneiro, um dos locais onde se posicionava antes de haver um carneirismo, era um segurismo, portanto ele já era um segurista. A partir do que ele precisa é de justificações e de argumentos para apoiar o seu amigo António José Seguro. Se ele for inequivocamente o candidato mais bem posicionado no centro-esquerda, sendo que também há muita gente de centro-direita que gosta dele, pela postura que ele tinha, fez um acordo para o IRC com Pedro Passos Coelho, teve uma posição responsável, e ainda por cima foi traído por António Costa, ou pelo menos foi, de alguma forma, sofreu uma espécie de pequeno golpe de Estado, obviamente validado a 200 a hora. Exato, validado democraticamente numas primárias, mas mesmo assim quando estava perto de ir a eleições, e por tudo isso pode ser uma figura interessante. Acho que não diria que há poucos meses que seria possível, mas esta subida nas sondagens, a colocá-lo em empate técnico com Gouveia e Melo e com Marcos Mendes, que já tem um apoio declarado de um partido que está no governo, que está em altas, que é o PSD, é muito interessante e vai ajudar a essa eventual narrativa de afunilar num candidato. Eu diria que se eu tivesse a olhar para esta sondagem, e se fosse António Sampaio da Nova, pensava 2 vezes antes de ir a jogo, porque António Sampaio da Nova não tem resultados muito entusiasmantes nas sondagens, apesar de poder federar a esquerda, ou uma parte da esquerda, e com esta força de António José Seguro pode mesmo torná-lo no candidato mais forte à esquerda, com todas as vantagens que isso depois pode trazer, como por exemplo ser ele a ir a uma segunda volta e imaginemos tornar-se o próximo Presidente da República. Parecia quase uma piada há 1 mês ou 2. Era o mais improvável. A gente falava do exilado das Caldas sem força, com um dígito por aí fora ali nas intenções de voto, e agora quem diria, parece uma história americana do miúdo que sofre de bullying na cantina e depois, quando chega ao fim, é ele que vê-se o melhor aluno e é o mais popular, que se impôs pela sua retidão e pela maneira como dizia as coisas. E, portanto, sim, é uma surpresa António José Seguro estar tão bem posicionado, e talvez seja uma inevitabilidade o apoio do PS, tendo em conta estes bons resultados nas sondagens. Obrigado, Rui Pedro. Obrigado, Ricardo. Rui Pedro Antunes é editor de política do Observador. Ficam ainda alguns destaques para esta quarta-feira. O Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, recebe em Lisboa o grau de Cavaleiro da Legião de Honra francês. Vai ser na Embaixada Francesa. E na campanha para as autárquicas, Miguel Corte Real apresenta pelo Chega a candidatura à presidência da Câmara Municipal do Porto. E o Presidente francês, Emmanuel Macron, é recebido pelo chanceler alemão Friedrich Merz em Berlim, com a questão da segurança da Europa como um dos temas centrais da conversa.
Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do João Tição, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Acelera a ambição com o novo Cupra Formentor Special Edition. Um híbrido plug-in de 204 cavalos com até 126 km de autonomia elétrica por 33.490 € mais IVA para empresas INI. Saiba mais em cupraofficial.pt.